é um vaso em tuas mãos, Pai. Que o teu Santo Espírito a encha com poder e autoridade. Amém, Senhor. Que não seja ela, mas seja o Senhor falando através dos seus lábios, Pai. Nós aqui como igreja a abençoamos, queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem através da vida dela para nos abençoar, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Engraçado porque nós estamos nessa campanha, né, desatando as bênçãos. Aí eu perguntei ao Senhor sobre o que falar, algo, né, que possa... E Ele me falou sobre poço, sobre poços. Eu falei, poço? Poço tem água, água é bênção, água é vida, mas também tem estar no fundo do poço, né? Poço é lugar de encontro, lugar de livramento de Deus, de cumprimento de promessas, de prosperidade, de milagre, de salvação, mas também de cobiça, inveja e admiração. E eu vou começar lá em Gênesis 26, nós vamos ali para Isaac, vou ler alguns versículos, que diz assim, eu não vou nem pedir para ficarem de pé, porque eu vou passear em vários, eu passeio na Bíblia, né? Então não precisa. Sobrevindo fome à terra, espera aí que essa Bíblia está... Além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Nós vemos aqui que a história se repete. Por quê? Porque havia uma promessa que foi feita a Abraão, uma promessa que foi feita a cada um de nós. Nós temos que tomar posse da nossa promessa, né? Isaque, ele era a promessa, ele era o herdeiro da promessa. Promessa e bênção dadas aqui, como vimos, ao seu pai Abraão, né? Sabemos que a vida de Isaque não foi fácil, né? Primeiro, ele, né, demorou a ser gerado, os pais já eram idosos, tinha Ismael, depois teve a coisa do ser sacrificado. Então, foram várias coisas que aconteceram, mas ele estava ali, firme nas promessas do Senhor, obediente, né? E essas bênçãos, né, que foram profetizadas para Abraão, elas também foram para Isaque, e se cumpririam diante dos mesmos termos. Quais seriam os termos? Fé e obediência. E ele ficou em Gerar. O pastor estava falando aqui da seca que estamos vivendo, né? Era isso que estava acontecendo lá. Não havia chuva, havia seca, né? Havia fome, todas as condições adversas, mas ele tinha a promessa. Ele dá uma escorregada, como Abraão, porque, aliás, isso é uma coisa que nos consola, que nós vemos, né, que na Bíblia todos dão uma escorregada, mas o Senhor olha nosso coração, e o Senhor nos ensina quando Ele nos disciplina, né, e nós seguimos, né? Ele fala que Rebeca, ele mente, né, que Rebeca é sua irmã, igual Abraão fez com Sara, por medo. Mas o que estava acontecendo ali? Faltou a ele o quê? A confiança no Senhor, né? De que o Senhor, mesmo ela sendo bonita, nada aconteceria. Mas daí o Senhor misericordioso, né, mostra a Abimeleque que ela era esposa, e os livra e ensina essa lição. Agora vamos ver aqui, né, no versículo 13,
do 13 ao 15, diz assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Então, diante daquele cenário, ele prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Isso daí é uma coisa, nós estamos aqui na nossa campanha de desatar bênçãos. Nós sabemos que, muitas vezes, o inimigo vem e entulha nossos poços, né? Mas nós não podemos desistir. E, muitas vezes, nós mesmos entulhamos o poço. E, às vezes, nós mesmos retemos as nossas bênçãos, né? É preciso que a gente faça essa reflexão, né? Porque o Senhor tem bênçãos, tem promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não é? E aí, agora eu vou para do 16 ao 25. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, porque o Senhor tinha dito que ele não fosse para o Egito, ao contrário de Abraão, que foi para o Egito, né? E lhes deu... Não, peraí. Me perdi. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os nomes, os mesmos nomes que já deu, seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, quer dizer, lugar de contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que quer dizer lugar de inimizade. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, que quer dizer lugar de alargamento, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Mais uma vez aqui, a promessa é renovada. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou-se ali um altar, e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então, o que é interessante assim? Que perseverança. Ele não desistiu. Será que nós temos essa perseverança? Entulha um, vamos abrir outro. Entulha outro, vamos abrir outro. Vamos abrir outro. Ele não desistiu, né? Muitas vezes, nós, diante do primeiro obstáculo, a gente já muda o caminho, já desiste e não crê. Por isso estamos aqui, nessa campanha, desatando bênçãos. Não podemos desistir. Você tem algo que Deus te prometeu. Você tem algo que Ele disse que vai fazer na sua vida. A primeira coisa que Ele disse que vai fazer, Ele vai multiplicar a nossa descendência. E nós temos que tomar posse disso. Então, nós não podemos desistir, né? Não podemos retroceder e perdemos a bênção. Vamos desatar nossas bênçãos, ficar firme na promessa do Senhor. Eu botei aqui um hino que eu gosto muito, eu fiquei meio inspirada aqui nos hinos. É um hino da harpa, 107, que diz assim: firme, firme, vocês não devem conhecer, firmes nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, sim, firme, firme nas promessas de Jesus. Então, é isso, nós temos que ficar firmes, firmes nas promessas de Jesus, porque Ele é fiel para cumprir, não é? Então, o que acontece quando nós nos mantemos firmes? Aí eu vou ler aqui do 30 ao, 30 e 32, que diz assim: então Isaque lhes deu um banquete... Não, me perdi.
De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes de vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e te façamos aliança contigo. Juraram, fizeram, aí Isaque deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte. Isaque o despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia, aí olha aqui, vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia do povo que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. E ao poço ele chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Então, depois disso tudo, o que aconteceu? Os filisteus reconheceram que Deus era com Isaque, porque, por mais que eles fizessem, não adiantava, ele prosperava, ele prosperava, ele prosperava. Ele falou: vamos fazer aliança com eles, né? Então, o primeiro sentimento, né, a primeira atitude dos filisteus foi de inveja: saiam daqui. Saiam, e a gente vê essa história se repetindo, né, o tempo inteiro no povo judeu, e até hoje, né? Essa história está aí: saiam daqui, vocês têm algo aí que nos incomoda, né? Mas isso não abalou a fé de Isaque. Ele persistiu, porque ele buscava o milagre, e o Senhor o abençoou. A segunda atitude dos filisteus foi o quê? Reconhecimento e temor, porque eles também temeram esse Deus. Olha, acho melhor a gente ficar do lado dele, porque já vimos que Deus é com ele, né? Então, nós também temos que nos manter firmes, como eu falei, cremos na promessa, mesmo que pareça tão longe, ou como, né, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não importa, nós temos que nos manter firmes. Aí tem um outro hino, que eu não vou cantar, mas que chama-se Promessas, que fala assim: parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Eu até pedi a Débora: parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde há honra, leite e mel, com meus filhos ao redor e suas bênçãos sobre os meus. Esse é o desejo do meu coração. Já chorei muito nesse hino, continuo chorando, mas eu creio na promessa, não vou desistir. Continuo orando, continuo chorando, continuo clamando, porque um dia eu verei essa promessa da minha descendência ser multiplicada, da minha descendência, né, no Senhor, ser como as estrelas dos céus. E lá em Hebreus 10, 35, diz assim, que nós não podemos retroceder. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Como com Isaque, as pessoas precisam ver em nós, ver a nossa fé inabalável. Será que a nossa fé é inabalável? Será que a gente tem mostrado isso para as pessoas, né? Que realmente servimos a um Deus grande, que as pessoas possam ver a grandeza do nosso Deus. Mesmo no meio às lutas, nós estamos ali glorificando ao Senhor, dizendo, né, que Ele é bom e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né, para que as pessoas possam conhecê-lo e serem abençoadas. Não podemos retroceder. Precisamos ser testemunhos e canal de bênção. Lá em João 7, 38, 39, umas coisas eu escrevi aqui para ser mais rápido. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual é a água que flui de nós? Essa água tem fluído de nós? Agora o pastor contou, né, ali o episódio dele no mercado. Ai, que besteira, né? Não, isso é o que é a água fluindo. É a bênção fluindo, a água que Jesus nos dá não é para ficar retida, ela tem que fluir para os outros. Isso é bênção, né? E, então, essa água precisa fluir, mesmo em tempos de crise. Como estamos vivendo esse tempo. O pastor Murilo acabou de dizer, como nós temos agido? Nós temos que ficar murmurando, culpando as pessoas, culpando o governo, e culpando, às vezes, até Deus, né? Porque até Deus se culpa. Não, nós temos que agir. Isaac não murmurou. Isaac, os pastores contenderam com os pastores, mas ele continuou firme. Vamos cavar mais, vamos cavar mais, vamos cavar outro, vamos cavar outro. Ele continuou, ele não ficou reclamando. Mas sabe o que é? Os filisteus. E nós ficamos murmurando. Eu tenho que bater na minha boca, porque, às vezes, eu murmuro e Deus, mas, na mesma hora, eu peço perdão. Né? Então, como Isaac, é preciso semear em todas as áreas da nossa vida. No versículo 12 diz assim, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Como tem sido a nossa colheita? O que nós temos semeado? Como nós temos semeado, aonde nós temos semeado. Nós temos que semear em todos os lugares, no trabalho, na nossa família, na rua, no mercado, onde quer que a gente esteja. Nós temos que semear, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? E quanto mais a gente planta, mais a gente colhe, né? E nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? A promessa foi cumprida, porque Abraão, Isaac, Jacó creram, obedeceram e semearam. Muitas coisas aconteceram durante esse processo. Quem não conhece, vai ler a história, porque foram muitas coisas que aconteceram. Mas, apesar de tudo, até de deslizes deles, se mantiveram firmes nas promessas, e essa promessa era sempre sendo renovada. Agora eu vou para um outro lugar que até é bem interessante aqui para aqueles que estão procurando seu varão, sua varoa, que Poço também é um lugar de encontro e confirmação da promessa. Rebeca, mulher de Isaac, foi encontrada num poço. Eu não vou ler tudo, não, vou ler só um pedacinho aqui em Gênesis 24. Deixa eu ver aqui, Gênesis 24, só para a gente confirmar aqui. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, ele chamou um servo dele, o servo fiel, e disse, vai à casa da minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Promessa. Eu não quero que meu filho se case com qualquer um. A promessa é que a nossa descendência se multiplicará. Vamos na nossa descendência. Aí ele foi, né? Mas o servo questionou, e se eu chegar lá, a moça não quiser vir? Aí Abraão lembra da promessa. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, porque minha Bíblia está toda tortinha. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então, ele também não duvidou. O Senhor vai te mostrar. Então, se tem algo que você pede ao Senhor, que você ainda não conseguiu ver, né? Porque, às vezes, a gente não vê, Ele vai mostrar. Vai mostrar, ele vai mostrar. Aí ele foi, né, andou, tudo, e aí ele chega, né, lá num poço, e ele diz, eis que estou ao pé da fonte,
a água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responda, bebe e dá ainda de beber aos seus camelos. Seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com meu senhor. E aí vem Rebeca, acontece tudo isso, ela faz o que ele havia dito, bom, é essa. E aí ele pergunta, né, de quem és filha? Peço que me digas, haverá em casa do teu pai lugar que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor, o irmão, na família em que ele havia pedido. Né? Aí o servo disse, bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Gente, isso é muito lindo, né, não? É lindo, desde lá de Abraão, quando ele diz, vai lá procurar. Você vai achar, porque o Senhor vai guiar, porque o Senhor vai mostrar. E ele mostrou, né? Muito lindo. Então, a promessa foi se cumprindo, né? E esse poço ali foi firmado mais uma promessa, mais uma família, mais uma descendência. Né? A gente sabe que as histórias, eu não vou entrar aqui, vocês procurem saber, porque essa história toda é linda, dos casais, estéreo, porque os milagres vão continuando. Né? Outro encontro no poço, Jacó e Raquel. Vamos rapidinho ali em Gênesis 29. Gênesis 29, que também aí tem uma longa história que eu não vou contar. Labão, Lia, e uma confusão danada com Jacó, mas, enfim. Jacó teve que sair, né, aquela coisa com o irmão. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava o buraco. E ele conversando lá com o pessoal, mas vem cá, por que não dão de beber às ovelhas? Não, nós temos que esperar. E ele pergunta, conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom, Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. É realmente tremendo, né? Porque Deus vai direcionando, Ele vai mostrando o caminho, Ele vai direcionando. Falava-lhe ainda quando chegou Raquel com as ovelhas. Falava-lhe ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. E aí ele foi, aí a gente sabe toda aquela história de Jacó, teve que servir a Labão, recebeu Lia, depois recebeu Raquel, enfim, prosperou também, mas obediente. O que é interessante, porque sempre eles estão obedientes, né, às promessas, e a promessa é sempre renovada. E aí eu vou pular bastante na história, né, porque aí a gente sabe que Jacó teve 12 filhos, os filhos tiveram inveja de José, colocaram José num poço, aí é o fundo do poço, depois eu falo, e ele foi vendido como escravo, né, para o Egito, e lá ele virou governador. Depois de muito tempo, houve fome, né, e em Canaã, e aí os irmãos vão lá e acabam buscando Jacó. E aí, aqui em Gênesis 46, eu não vou ler aqui, mas Jacó, ele manda buscar o pai ainda não sabia que José estava vivo, mas manda buscar o pai para ir para o Egito, porque lá tinha mantimentos. Né? Então, Jacó e toda a sua família descem para o Egito. E aí diz assim, no 46:1,
Partiu, pois, Israel, o nome dele já havia sido mudado para Israel, com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse, mais uma vez, o Senhor, renovando sua promessa: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque de lá eu farei de ti uma grande nação. Vão para o Egito, José é governador, morre, o povo cresce, prospera, é escravizado durante muitos anos. E aí, vamos continuar aqui rapidinho. Temos mais o cumprimento da promessa com Moisés. Aí Moisés, né, é adotado, né, pela filha de Faraó, e lá vive aquele tempo, até que ele encontra os irmãos, enfim. Aí vamos lá, aqui rapidinho também, em Êxodo 2. E há mais um encontro no poço, né? Porque aí Moisés tem que fugir, ele mata um egípcio, quando vê o egípcio, né, contendendo com um hebreu, que ele era. E aí, aqui em Êxodo 2:11 diz: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aí vou para o 15. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Poço é lugar de encontro de varão e varoa. Fiquem atentos, vocês aí, onde tem poço, não é Cláudio? Cláudio sabe disso. Já encontrou no poço, né, sua amada. Então, muito bem. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Aí vieram pastores, contenderam com ela, e Moisés foi e as defendeu. Tendo elas voltado, 18, a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vieste cedo, hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Isso aqui é só para falar do encontro, né, de Moisés também no poço. Mas o que tem aqui, né, o cumprimento também da promessa? Moisés é chamado para ir ao Egito, libertar o povo. Eu não vou falar tudo, acontece aquilo tudo, as pragas, o Mar Vermelho, o deserto, né? Tudo que Deus faz e eles saem. E aí há um momento, quando ele está lá no monte com o Senhor, que eles estão lá embaixo fazendo uma festa, o bezerro de ouro, e Deus, é interessante porque Deus fala assim: o povo que você tirou do Egito, né? Deus já estava até saindo, o que você tirou do Egito? O povo que você trouxe, ele está lá fazendo uma festa, né? E aí, novamente, a promessa é trazida à memória, né? Quando ele desce, que está lá aquela confusão, o Senhor diz: eu vou castigar esse povo, vou matar, ninguém vai entrar na terra prometida. E aí Moisés havia uma promessa. E essa promessa é aquilo que a gente estava falando, né, do testemunho. E ele fala com o Senhor em Êxodo 32:13. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Aí até aqui diz que Deus se arrependeu. É estranho a gente falar que Deus se arrependeu. Deus é misericordioso, e ele tinha, na verdade,
uma promessa que tinha que ser cumprida. Ele falou, vou cumprir, depois eu vou tirando pelo meio do caminho, né? Que foi o que ele fez, mas eu vou cumprir a minha promessa. Aí, em 33:1, Deus diz, depois ordenou o Senhor a Moisés, sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei a seus descendentes. Esses encontros são parte da promessa. Né? Todos esses encontros, e em todos eles, a promessa é reiterada. O Senhor vai e renova, e diz, não esqueci não. Apesar de ter acontecido aquilo, Moisés falou, lembra, Senhor? Eu lembro, tá bom, vocês vão, mas não vai ficar assim, né? Enfim, então, é muito bonito, porque o tempo inteiro, e se a gente olhar para a nossa vida, nós somos parte dessa promessa. E nós temos que tomar posse. Nós não podemos desistir no meio do caminho, não é? Então, famílias, descendência, poço, lugar de vida. E agora eu vou, para a gente ir terminando, o mais lindo encontro no poço. Qual é? Da mulher samaritana. Lá em João 4, também não vou ler tudo, mas realmente ali o Senhor é encontrado por aquela mulher, não é? Ele provoca um encontro, foi um encontro provocado, né? Porque ele diz, era necessário passar por Samaria. E Jesus, nesse encontro, ele se revela como o Messias. Eu vou ler aqui. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Tudo interligado, né? Os mesmos caminhos, passavam pelos mesmos lugares, recebiam as mesmas bênçãos, né? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade. Até isso, ele mandou os discípulos comprarem comida para eles não estarem ali e começarem. Como vai falar com a mulher samaritana? Como? Não, vão lá. Ele tinha coisas a ensinar. Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, porque os samaritanos não se davam com os judeus, ela era mulher, pecadora, samaritana, né? E ele, judeu, enfim, homem. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, tens como tirar água? O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó? E ela já começa também na religiosidade, né? Jacó, no monte, que Jesus ali estava para acabar com todos esses preconceitos, com toda a discriminação, né? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, aquela mulher, com todos esses atributos de pecadora, samaritana, ela tinha sede. Ela tinha sede na alma, não era sede da água. Me dá essa água, eu quero essa água, para que eu não tenha mais que vir aqui. Até porque ela estava indo num horário que era meio-dia, um horário de muito calor, um horário para que ela provavelmente não encontrasse ninguém, porque ela não era bem vista, né? Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. O que ela lhe respondeu, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes em verdade. Então, o que
Por que ele enfatizou essa coisa do marido? Porque ele precisou que ela também reconhecesse, né, que ela vivia em pecado. Divórcios, casamentos, né, várias coisas. Né? E aqui já começa também com Jesus sendo invejado. Ele batizava mais, tinha seguidores, e os fariseus se sentiam ameaçados. E esse provocado encontro, como eu falei, né, nesse encontro, Jesus se revela como Messias, como fonte de águas vivas. E ele diz, aquele que beber dessa água jamais terá sede. Ele estava dizendo, eu ofereço a todos, sem discriminação. Essa água eu ofereço a todos, porque aquilo ali era um absurdo. Um judeu se encontrar com uma samaritana, com uma mulher, conversar e oferecer a ela a salvação. Então, ali ele estava quebrando todos esses paradigmas. E ele precisou que os discípulos estivessem longe. Quando eles voltaram, que questionaram, foi também uma lição para eles, né? Eu ofereço a ti, samaritana, mulher pecadora. 5 maridos já tivestes. Era desprezada, não só pelos judeus, mas pelo seu próprio povo. Né? Daí ela ia ao poço sozinha. Mas sua alma estava sedenta. Aí, aqui no versículo 23, 24, 25, diz assim, mas vem a hora, e já chegou, que ela fala da adoração no monte, né? Porque os samaritanos, eles adoravam no monte, e os judeus em Jerusalém. Essa era a briga que também havia entre eles. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Olha que coisa linda. Aí ele se revela. E Deus só pode ser verdadeiramente adorado por aqueles que verdadeiramente o conhecem e o adoram em espírito e verdade. Ele se revela como Messias. Ela o reconhece, crê e o anuncia. Gente, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que crer e anunciar. Não importa se a gente ache, essa pessoa não vai ouvir, não vale a pena, né? Porque os samaritanos, para eles, samaritano, impuros, que é isso? E aí, no versículo 39 a 42, diz o seguinte, muitos samaritanos daquela cidade crerão nele, em virtude do testemunho da mulher. Imagine, essa mulher saiu do lugar que ela estava para ser testemunho de Jesus, para fazer com que outros olhassem para ela de forma diferente e crescem na palavra dela, porque ela não era, né, tinha descrédito. E a situação muda. Testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes, e nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Gente, isso aqui é muito importante. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam Jesus, não pelo que nós falamos, mas para que possam ter experiências com Ele, para que possam dizer, olha, eu agora o conheço, não por aquilo que você fala, mas porque eu o vejo, porque eu o conheço, e eu vou adorá-lo em espírito e em verdade, né? Então, tudo começou lá atrás, como eu comecei relatando, né? Mas Jesus é o cumprimento da promessa. E há uma promessa para a nossa descendência. Temos que tomar posse, viu, Iania? Temos que tomar posse. Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Essa é a promessa para a nossa descendência, que Ele há de multiplicar. Se a sua bênção, como eu falei, é um varão ou uma varoa, você já sabe o que fazer. Vá ao poço. O poço, tá? Não é um poço, é o poço de águas vivas, porque ali você terá esse encontro. É porque a gente sabe que hoje tem muitas formas de se encontrar, né? Mas esses encontros não são verdadeiros. Esse é o verdadeiro encontro, no poço, né? Ah, mas e aí, se a gente está no fundo do poço? Né? Porque existe essa expressão, estou no fundo do poço. E aqui foi engraçado, porque na hora de escrever, eu disse que eu tive um ato falho. Eu escrevi fundo do poço, porque eu escrevi poço com 2 S's. Aí eu falei, mas é verdade, Senhor. Quando a gente está no fundo do poço, né? É quando o Senhor vem também, no fundo do poço e no fundo do poço, porque quando eu não posso mais, é o Senhor que pode. Então, o poço, estar no fundo do poço, eu diria, quando você chega no fundo do poço, você não tem mais para onde ir. Mas você tem quem te socorra. Você tem como sair dali com Jesus. Eu diria que o fundo do poço é o começo de uma nova história, de um novo ressurgir, né? José, Jeremias, eles estiveram no fundo do poço. Poço é lugar de socorro, poço é lugar de resgate, poço é lugar de milagre. Né? E aí eu vou terminar com o Salmo 40, que foi um salmo até da minha conversão. Cadê aqui o Salmo 40? Não vou ler ele todo, não, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, que é onde fica no fundo do poço, né, lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele nos tira do poço. Se você está no fundo do poço e acha que não tem saída, Ele tira do fundo do poço, firma os nossos pés sobre uma rocha, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, com essa palavra eu termino. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Precisamos, não importa em que posição você esteja, não desista. Se está no fundo do poço, sabe que Ele está ali para te tirar. Se você está em cima, no poço, buscando bênçãos, águas vivas, Ele está ali também para te guiar ao lugar certo, para te guiar à pessoa certa, e para que você também seja poço, para que de você também possa fluir, de nós, né? Águas vivas, para poder abençoar os outros. Amém? Então é isso, vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Temos vivido tempos difíceis, Senhor. Tempos onde o inimigo tem nos afrontado, entulhado nossos posses, Senhor. Tempo onde, às vezes, estamos sentindo no fundo do poço, não vemos saída, Senhor. Mas o Senhor é aquele que está sempre atento. O Senhor não dorme, os teus olhos, os teus ouvidos estão abertos para nos acolher, para ouvir o nosso socorro, Senhor, o nosso pedido de socorro. Por isso nós te agradecemos, Senhor, que nós aqui, nesse momento dessa campanha de desatando bênçãos, Senhor, possamos entregar a Ti tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que temos te pedido, Senhor, tudo aquilo que às vezes achamos que está retido, Senhor, para que o Senhor possa estar desatando. São tantas coisas, causas na justiça, coisas familiares, enfermidades, mas o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível, e por isso nós nos colocamos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém. Nunca vai chegar.
meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que as suas promessas eu não vou viver. Possuir